Olá, queridos estudantes do Estudantes Online. Professor Sano Massarani, e vamos nesta aula iniciar nossos estudos sobre a descolonização da África e da Ásia, falando sobre conceitos gerais. Bem, antes da gente começar a falar dos fatores que vão propiciar a descolonização, uma definição bem direta e simples do que é o processo de colonização. É a independência das colônias africanas e asiáticas. Elas vão ser partilhadas, dominadas no fato histórico conhecido como imperialismo, temos uma aula aqui no curso sobre isso, e a partir principalmente do pós-Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter aí uma chuva de independências, e isso faz parte do processo de descolonização. Bem, um fator muito importante é o enfraquecimento europeu ao final da Segunda Guerra Mundial. A Europa, então, muito abalada com a Segunda Guerra, países como França, Inglaterra, não vão ter condições financeiras nem condições políticas para poderem manter as suas colônias na África e na Ásia. E isso vai favorecer o processo de descolonização. Outro ponto importante é que membros da elite nativa da África e da Ásia, ao estudarem na Europa, vão trazer para suas regiões as ideias, nacionalismo, liberdade, que vão ser usadas para o processo de descolonização. Então a elite tem dinheiro para estudar na Europa, a elite africana, a elite asiática. É interessante, porque chega na Europa, tem contatos com ideologias que defendem a liberdade, temos ideologias que defendem o liberalismo, temos a ideologia do nacionalismo, que vai defender a independência. Então essa elite, esse é o caso, por exemplo, do Gandhi, na Índia, que vai estudar na Inglaterra, vai ter contato com essas ideologias. Então, essa elite vai estudar na Europa, vai estudar conceitos do liberalismo, etc. Quando retornam para a África e para a Ásia, começam a influenciar os processos de independência. Temos aí também a questão da Guerra Fria, o desejo dos Estados Unidos e da União Soviética de fazerem com que estas regiões se tornassem parte de suas áreas de influência na Guerra Fria. Então, temos na nossa aulas de Guerra Fria, no nosso curso, a disputa sobre áreas de influência. Então, Estados Unidos e União Soviética querem que essas regiões fiquem independentes para que elas depois sejam suas áreas de influência. E temos a Carta de São Francisco, ou Carta de Direitos da ONU, Carta das Nações Unidas, foi assinada em 1945, que é o ano de criação da ONU, vai defender no seu primeiro artigo a autodeterminação dos povos. Todo povo tem direito à liberdade. Então fica muito uma contradição enorme. Nós temos agora uma instituição como a ONU, onde temos dezenas e dezenas de membros, e ainda existir colônias, sendo que na Carta da ONU está escrita de forma bem destacada a autodeterminação dos povos. Então nós temos aí também a assinatura dessa carta como um grande fator que vai propagar e estimular o processo de descolonização. Bem, vamos falar agora dos tipos de independências. Vamos ter basicamente três. Temos as independências pacíficas, que vão ocorrer quando a independência da colônia ela é concedida de forma gradual pela metrópole, sem guerras violentas. Temos sim conflitos violentos, mas sem guerra em grande escala, durando vários anos. A metrópole continua depois da independência, pessoal, mantendo sua influência política e econômica sobre o país recém-formado. Então, exemplos, colônias francesas como Camarões, Togo e Senegal, e praticamente quase todas as colônias britânicas, inglesas, como a Índia, a Malásia, Gana, Nigéria. Ora, Sandro, não houve conflito na Índia? Sim, a gente vai ver isso na parte 2, mas após a independência temos, de certa forma, uma relação harmônica entre Índia e Inglaterra, e não houve uma guerra em larga escala, guerra civil, com milhares de mortos no processo de independência da Índia, por exemplo. Já ocorre de forma diferente as independências tidas como violentas. E aí, quando a independência adquire caráter de guerra civil contra a metrópole, geralmente com influência de movimentos socialistas. Exemplos que a Indochina na França, a gente vai ver na parte 2, a Argélia na França, a gente vai ver também os casos específicos, o Congo belga, violentíssimo, Angola e Moçambique, colônias portuguesas. Então, geralmente temos guerras civis e a metrópole não quer conceder a independência. E há também, na maioria desses casos, a influência da União Soviética ou do socialismo em oposição ao domínio colonial. E, por fim, temos as independências tardias,
que se referem às independências das colônias portuguesas na África, pessoal, que vão ocorrer na década de 70, pós-década de 70, durante a década de 70. Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. Os processos de independência de Angola e Moçambique também podem ser considerados violentos. A gente vai falar ainda nessa aula sobre um pouco sobre as independências das colônias portuguesas na África, por causa que se relacionam à chamada Revolução dos Cravos. Então é interessante, Angola e Moçambique são consideradas independências tardias, mas também independências violentas. Bem, vamos falar agora de uma reunião importante que vai pautar aí o processo de descolonização, que é a Conferência de Bandung, em 1955, na Indonésia, que temos uma foto da conferência. Vai acontecer em 1955, na Indonésia, participação de líderes africanos e asiáticos. E o que foi pautado na Conferência de Bandung? A defesa do processo de descolonização, essa é a principal pauta, mas também desarmamento nuclear e a política de não alinhamento na Guerra Fria, buscando uma terceira via fora da influência dos Estados Unidos e da União Soviética. E aí, pessoal, que surge o conceito de terceiro mundo. Terceiro mundo, esse conceito originalmente fazia parte dos países que não querem, na Guerra Fria, nem ficar sob a esfera soviética, nem sob a esfera norte-americana. Então vamos ter vários na África e na Ásia, inclusive na própria Europa e Iugoslávia, que apesar de ser socialista, não quer fazer parte da esfera soviética. Posteriormente, ainda durante a Guerra Fria, terceiro mundo vai passar a designar países subdesenvolvidos. E aí temos aquela definição clássica, países de primeiro mundo, capitalistas desenvolvidos. Na Europa, parte da Europa, Ocidental, Central, Estados Unidos, Japão. Segundo mundo, socialistas desenvolvidos, União Soviética, Leste Europeu. E terceiro mundo, países subdesenvolvidos, tanto socialistas quanto capitalistas. Mas o conceito original do termo terceiro mundo são de países de não alinhamento na Guerra Fria. E para a gente finalizar essa primeira parte, vamos falar sobre a Revolução dos Cravos. Temos aqui uma foto com soldados portugueses com cravos vermelhos e brancos nas armas. Por que cravo? Quando eles estavam no caminho para fazer a tomada do regime, uma senhora chamada Celeste Caeiro carregava cravos na mão, e aí diz a história que um soldado pediu um cigarro, ela não tinha cigarro, mas resolveu dar os cravos, e aí passou a simbolizar esse movimento. Vamos ver como se configurou. E qual a relação entre Revolução dos Cravos e descolonização? Portugal, governado desde 1968 por Marcelo Caetano, seguidor de Salazar, resiste em conceder a independência às suas colônias na África. Portugal foi governado por décadas pelo Antônio Salazar, um fascista clássico, um governo muito autoritário, expansionista. O Salazar é afastado do poder, por motivo de saúde, ele viria a falecer logo depois. E aí o Marcelo Caetano vai manter a política do Salazar de não conceder independência às colônias portuguesas na África. Isso vai gerar custos enormes. A manutenção dos conflitos com as colônias desgasta não só a economia do país, boa parte do PIB português estava indo para tentar manter essas colônias com Portugal. Mas também começa a onerar o exército, mergulhado em uma guerra sem perspectivas de vitória. Inclusive, parte da população portuguesa começa a colocar a culpa no exército, inclusive, da crise econômica que Portugal começa a passar, dos altos gastos. E aí, em 25 de abril de 1974, os militares vão realizar um golpe de Estado e vão tomar o poder, pelo fato que ficou conhecido, como vimos aí, como Revolução dos Cravos. E aí o novo governo vai se desdobrar posteriormente um governo democrático em Portugal, e esse governo não vai mais lutar para manter as suas colônias. Isso vai acelerar e permitir o processo de independência das mesmas. Então há uma relação muito forte entre a Revolução dos Cravos e a independência das colônias portuguesas na África. Maravilha, pessoal. Então vimos nessa primeira parte os principais fatores de descolonização, os tipos de independências, e falamos também sobre a Conferência de Bandung, Revolução dos Cravos. Vamos, na parte 2, analisar os casos específicos, os principais casos específicos da descolonização. Aguardo vocês lá. Bons estudos!